Aleluia. Shalom, irmãos. Os irmãos podem se assentar. Vou abrir aqui o meu esboço. E para que os irmãos abram a Bíblia no livro de 2 Coríntios. Nós vamos ler vários trechos dessa epístola, mas o texto principal é 2 Coríntios 12, versículos 7 e 10. Bom, essa é uma ministração que, admito, ainda está um pouco em construção, porque é um tema que o Senhor tem falado comigo e com a minha esposa há algum tempo, mais intensamente nos últimos 6 meses, talvez. Né? Umas pequenas coisas aconteceram na nossa vida, tipo, entrou mais uma criança, né? A minha esposa quase morreu. Algumas coisas, digamos que foram momentos intensos, né? E acho que o pastor estava pressentindo algumas das coisas que a gente ia falar, ele parece que até antecipou algumas coisas, né? Eu brinco com a Jéssica que eu estou finalmente passando pela minha crise da meia-idade. Que eu espero que não seja meia-idade ainda, eu sou muito novo para estar na meia-idade ainda, 36 anos, eu espero viver mais do que 72, né? Espero viver bem mais que isso. Mas chega um momento na nossa saúde, todo dia na semana e ficava bem, agora eu não posso comer que eu já fico zoado, a nossa saúde vai demonstrando sinais de fraqueza, né? O nosso corpo já não responde da mesma forma. Então, aí, a gente também percebe que boa parte da nossa vida já passou e a gente não está no lugar onde a gente esperava estar. Eu esperava estar rico, com mais de um carro, com um apartamento grande, com varanda gourmet, próprio, né? Eu esperava, né? Sonhos de adolescente, né? A gente não sabia como que vai ser o futuro, né? E a gente se percebe que não, aquele apartamento com a varanda gourmet ainda não chegou, e eu ainda não conheci a Europa, eu não fiz o meu mochilão pela Europa, conheci os castelos. Ainda tenho essa vontade, mas eu achei que a essa altura da minha vida eu já teria feito pelo menos algumas viagens internacionais, e o mais longe que eu fui foi para Porto Alegre. Eu fui para Goiânia, acho que era um pouquinho mais longe, não sei. Peguei 2 aviões. Foi a viagem mais distante, né? E a gente vai percebendo que a gente não fez muitas das coisas e que provavelmente muitas delas a gente não vai fazer, né? Eu já estou quase certo de que eu não vou conhecer toda a Europa. Deus abençoar, de repente, um pedacinho ali da França, Espanha, Portugal, mas ela inteirinha acho que vou ficar devendo. Ainda bem que eu vejo na foto, nos vídeos, né? E a gente vai percebendo que a gente não vai ter tudo aquilo que a gente sonhou. E a gente, com a ajuda do Senhor, a gente vai percebendo que não é isso que importa de verdade, né? A gente vai percebendo que a maior viagem é ser pai de 2 filhos. Que acordar com o sorriso do Levi é muito mais bonito que qualquer castelo da Europa. Então a gente vai recebendo do consolo do Senhor e vai ressignificando as coisas, né? Eu brinquei com a Jéssica agora, o pastor está emocionado, né? Está alongando ali, né? E aí eu não estou muito distante, né? Que isso tudo foi só a introdução. Porque o texto a pregação de hoje mesmo vai para um pouco um outro sentido. Mas eu coloquei o nome dessa pregação de acerca do sofrimento. Em momento de festa, né? Ontem nós celebramos a chegada de... O bebê já existia, a gente só descobriu o sexo ontem, mas a gente estava celebrando esse momento com os nossos irmãos, um momento de alegria, né? Quando o Senhor nos confia uma vida nova, né? E é um momento de celebração na família. Nossa família está crescendo, nossa igreja está crescendo, mas a palavra diz que há mais sabedoria na casa onde há luto do que na casa de banquetes. Né? Quando a gente tem celebração, a gente precisa aproveitar. É lícito, é adequado, é correto e é bíblico celebrar. Né? Mas são nos momentos de sofrimento que nós crescemos, na verdade. Né? E é sobre isso que eu vou falar um pouquinho com os irmãos. Deixa aí aberto o texto. Eu vou dar um pequeno contexto para vocês. Aqui a gente está falando da segunda epístola aos Coríntios, né? Corinto era uma cidade que ficava no meio da Grécia, bem no meio mesmo,
A Grécia, ela é uma porção de terra que tem muita água em volta, né? Não sei se todo mundo está familiarizado aí com o mapa da Grécia. Se os irmãos conseguirem colocar o mapa, acho que pode ser legal. Pensei agora, desculpa não ter pensado antes. Só para vocês entenderem que a geografia de Corinto era muito peculiar, porque ela fazia a ligação da parte continental, né, da Grécia, a parte que era ligada à Macedônia, que tinha ligação por terra das outras áreas, e uma parte, na verdade, que é uma península, né, que é quase uma ilha, ela só tem uma ligaçãozinha com a terra na cidade de Corinto, né? Então ela é banhada por 2 mares importantes, e de cada lado ela tinha um porto importante. Então era uma das cidades mais importantes da Grécia, né? Conseguiu colocar? Só para exemplificar. Afasta um pouquinho o mapa, deixa bem grandão. Porque a cidade de Corinto hoje não é exatamente o que era a cidade de Corinto na época dos tempos bíblicos. Afasta um pouquinho, por favor. Bem mais. Pode ir bem mais. Volta. Mais. Isso. Mais. Isso. Já está bom, sim. Então, essa porção aqui em cima está ligada ao restante da Europa. E aqui tem uma península que chama Peloponeso, se eu não me engano. E essa península ela tem ligação com o restante do continente por esse pequeno istmo, por causa desse pequeno pedacinho de terra, quase uma pontezinha, né? E aqui, de cada lado, tinha um porto. Então, vocês entendem que essa cidade era uma cidade muito importante para aquela região. Era uma cidade pela qual passava boa parte do comércio por mar, porque chegava num porto, atravessava para ir para outro porto, era mais rápido, e também fazia a ligação do continente com toda aquela parte, ali de baixo. Então, era uma cidade muito importante, muito movimentada, né? Economicamente muito importante. Mas, para além disso, ela também era um centro cultural de culto de deuses, muito importante. Os 2 principais deuses que eram adorados naquela região eram Afrodite e Apolo. Né? Apolo, inclusive, é tido como o 2º maior deus do panteão grego, da religião grega. Só perdia para Zeus, estaria diretamente depois de Zeus. E ele era adorado como deus de muitas coisas, principalmente a parte de beleza, incluindo, ele era o deus considerado como deus da beleza, da perfeição, da harmonia, do equilíbrio e da razão. Então, ele era um deus tido como um grande exemplo para os homens. Então, os homens almejavam ser como Apolo. Então, era um elogio ser chamado de Apolo, né? Eles cultuavam Apolo como o homem perfeito, o homem sem defeitos. E ele era o exemplo de homem para aquelas pessoas. Que exemplo que ele era? Ele era grande, ele era forte, ele era bonito, né? As estátuas dele representam ele nu, para mostrar musculatura, para mostrar até outras coisas também, né? Então, ele era esse exemplo, e a região toda se espelhava nesse Deus, né? E neste contexto é que nós trazemos Paulo falando aos coríntios. Só para vocês entenderem um pouquinho de como que era a mentalidade dos coríntios, né, da população que vivia ali. E Paulo, numa das suas viagens, foi para aquela região, pregou o evangelho, começou a crescer uma comunidade cristã ali, né? E aí ele se comunicava em viagens, pessoalmente, mas isso era menos, né? E ele também se comunicava com cartas. E aqui a gente vai ler uns trechos das cartas de Paulo, né? E aí, então, essa é conhecida também como a Carta das Lágrimas, porque Paulo abriu seu coração e as suas emoções são perceptíveis nas suas falas. Paulo teve aquele momento sincerão, aquele momento vou falar mesmo, o momento de abrir o coração para os irmãos ali daquela região. E por que ele fez isso? Porque naquela região havia alguns opositores de Paulo, algumas pessoas que falavam contra os ensinamentos de Paulo. E não apenas os ensinamentos, mas eles falavam contra Paulo. Eles atacavam Paulo. E esses ataques estavam chegando aos ouvidos dos crentes e eles estavam em dúvida. Será que Paulo é realmente
essa pessoa que a gente achava que era? Será que Paulo realmente é um servo de Cristo? Será que Paulo é perfeito, como a gente acha que é? Né? Eu não preciso abrir, depois eu posso até passar os versículos, mas no capítulo 10, versículo 2, Paulo acaba se defendendo da acusação de ficar andando com pessoas mundanas. Ele diz lá, rogo-lhes que, quando eu estiver presente, não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que ousarei fazer, com alguns que acham que procedemos segundo padrões humanos. Então, ele está dizendo, olha, ora aí para que eu não vá com toda a força como eu acho que eu devo ir, porque tem gente aí dizendo que nós agimos com procedimentos mundanos, humanos, que nós não somos representantes do divino, que nós não conhecemos o divino, que nós não conhecemos a Cristo, a Deus, mas que nós andamos segundo os padrões humanos. Né? Ele estava sendo acusado disso. Um pouquinho mais para frente, no versículo 7, ele é acusado de não andar com Cristo. Vocês observam apenas a aparência das coisas. Se alguém está convencido de que pertencemos a Cristo, deveria considerar novamente consigo mesmo, assim como ele é, nós também pertencemos a Cristo. Ele está respondendo uma outra acusação. Eles estavam dizendo que ele não andava conforme Cristo, que ele não era discípulo de Cristo e não era, então, um emissário, um porta-voz de Cristo. Então, ele está dizendo, sou sim, nós pertencemos a Cristo. Ele está se defendendo. Um pouquinho mais para frente, ele é acusado de ser mau pregador. Olha só que interessante. No capítulo 11, versículo 6, eu posso não ser um orador eloquente, contudo tenho conhecimento. De fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Então, dizem que tem outros momentos também que falam, acho que é Pedro, né, que diz que Paulo escreve difícil, né, não é de fácil entendimento. E eles estavam acusando ali, a gente vai ler depois outros textos que falam que aquilo que ele escrevia era muito duro, era muito difícil de entender. E quando ele chega pessoalmente, ele não parece ser grande coisa. Ele não era um pregador eloquente. Ele mesmo admite, eu posso não ser um pregador eloquente. O que é isso? Alguém que tem facilidade em pregar. Alguém que consegue ir à frente, sem vergonha, e poder comunicar a palavra com tranquilidade e com clareza. Né? Ele era acusado de não conseguir fazer isso. Esse cara fala, eu não entendo. Ele não prega muito bem. É o que estavam dizendo dele. E um pouquinho mais para baixo também, no versículo 16, ainda do capítulo 11, ele fala sobre insensatez. Faço questão de repetir, ninguém me considere insensato, mas se vocês assim me consideram, recebam-me como eu receberia um insensato, a fim de que eu me orgulhe um pouco. Eles estavam sendo acusados de insensato aqui, se você for buscar no grego a palavra, o sentido da palavra insensato aqui, que foi traduzido nessa versão, estou usando a NVI, nessa daqui foi utilizada a palavra insensato, mas ela tem uma conotação de ser louco, insano, sem faculdades mentais. Então, vocês podem dizer que o que eu digo parece coisa de louco, é mais ou menos isso, né? Talvez eu seja um pouco louco mesmo, né? Então, se eu sou louco, permita-me fazer uma loucura. É quase isso que ele está dizendo. Já que vocês me acusam de louco, já que vocês ficam pondo palavra na minha boca, eu vou falar mesmo. Eu vou dar uma de louco. Se fosse em São Paulo do século XXI, ele ia dizer, eu vou dar mesmo uma de louco e vou falar o que eu estou pensando, vou abrir o meu coração. Né? Um dos motivos de chamarem essa carta de carta das lágrimas ou carta da loucura. Porque ele, vocês estão me chamando de insensato, de louco? Vocês vão ver o louco agora. Mais ou menos isso que ele está dizendo aqui. Me recebam como quem receberia um louco, porque eu vou ter que falar algumas coisas aqui. Eu vou ter que fazer aquilo que eu achava que não era adequado. Que aí depois ele começa a defender o seu apostolado, defender a si, se defender das acusações. E ele achava que isso não era uma coisa legal de fazer, ficar falando de se gloriar, de se enaltecer. Né? Ele achava que isso seria inadequado. Mas como as pessoas estavam acusando ele pensou, eu vou ter que fazer isso. Já que estão me chamando de louco, eu vou fazer aquilo que eu acho que é mais insensato. Vou ficar me gloriando, vou dizer as coisas certas sobre mim. Né? Então, na verdade, aí tem também a principal crítica,
que eu tenho para mim que ele ficou muito ofendido com isso, porque ele traz isso 2 vezes na carta. Ele fala no versículo do capítulo 10, versículo 1 e 2. Eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo a vocês que eu sou humilde quando estou à face com vocês, mas audaz quando estou ausente. Por que ele disse isso? Eu estou humilde quando eu estou com vocês, mas sou audaz quando não estou. Porque no versículo 10 vem a principal crítica que fazem dele. Pois alguns dizem, as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona, e a sua palavra é desprezível. Alguém aqui ficaria ofendido de ouvir isso? Nas cartas ele é bem duro e forte. Aí eu achei que ia vir um Apolo aqui falar comigo. Um cara grande, um cara forte, imponente. Aí vem isso aí? Homem franzino, talvez careca, cheio de enfermidades. Vou citar algumas daqui a pouco. A pessoa dele não impressionava, né? Pessoalmente ele não impressiona. Mas ele não foi atacado somente na sua exposição da sua figura, né, que ele não condizia com a expectativa que as pessoas tinham dele. Diz que a sua palavra é desprezível. Ou seja, as coisas que ele diz, não estão falando as suas palavras no sentido, a forma como ele fala. O conteúdo da sua mensagem é desprezível, é inútil. Olha o nível da agressão que ele teve que ouvir. Né, dos coríntios. Ou seja, não era exatamente as pessoas pagãs que desconheciam Cristo e a Paulo que estavam dizendo isso. Quem falava isso era quem conhecia ele. Mais do que quem conhecia de ouvir falar, quem viu ele pessoalmente. Né, a figura não impressiona. Achei que era mais que isso. Falava tão forte na carta, achei que ia ser. Né? É isso que ele foi acusado. Né? Não sei quanto a vocês, mas se eu ouvisse isso, eu ficaria arrasado. E ainda foi desprezada a própria palavra de salvação de Cristo, que essa era a mensagem que ele estava pregando ali. Disseram que a palavra dele era desprezível. E provavelmente por quê? Porque ele não era um Apolo da vida. Como eu disse, naquela região tinha a expectativa do que é um homem bom. O que é um homem perfeito? O exemplo era o deus Apolo. Então esperava-se que um homem exemplar seria um homem forte, um homem belo, perfeito nas palavras, não passa necessidade ou angústia, sempre vencedor, como Apolo. Apolo não é retratado deitado, dormindo, comendo, indo no banheiro, sei lá, qualquer coisa que possa denotar uma fraqueza, perdendo uma guerra. Ele é retratado nas estátuas de forma imponente, com uma musculatura grande, com um semblante de vencedor, com um arco na mão, um arco de prata. É o que eles diziam que ele segurava. Né? Como um grande vencedor. E aí aparece Paulo, fraco, duro em palavras, difícil de entender, possuidor de várias enfermidades. Possivelmente ele tinha epilepsia, ele tinha gagueira. Isso, gente, Paulo fala pra caramba, tem muitas cartas atribuídas a Paulo e uma boa parte de Atos dos apóstolos também. Então, lendo tudo isso, a gente entende algumas características dele. Não está escrito aqui nesse texto, tá? Vem informações de vários textos bíblicos. Ele provavelmente tinha epilepsia, gagueira, sofria de enxaqueca, teve malária e possivelmente deficiente visual. Talvez digam que talvez ele tinha glaucoma. Os estudiosos, teólogos, que também são médicos, estudaram as cartas dele e chegaram a essas conclusões. Então o cara estava só o pó. Vamos combinar? O cara chega lá, tá todo mundo esperando a Apolo, e chega um cara com epilepsia, morrendo de dor de cabeça, meio gago e talvez meio ceguinho. Talvez meio deficiente visual. Realmente é uma figura que não impressiona. Né? Então, por conta da sua aparência,
eles colocaram o que ele dizia em descrédito. Aquilo que ele falava era desprezível, né? Mas em 2 Coríntios 4, um pouquinho antes, 4, de 7 a 11, diz: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Olha que texto maravilhoso. Nós somos vasos de barro. Paulo era um vaso de barro. Ele não era um vaso de ouro, um vaso de porcelana, uma coisa chique, que seria o equivalente ao deus Apolo. Deus não escolheu homens fortes. Apenas, pelo menos. Temos alguns exemplos de homens fortes na Bíblia. Mas Deus escolheu homens como eu e como você. Mulheres também. Né? Pessoas simples, pessoas falhas, pessoas que têm enfermidades, que às vezes limitam a sua capacidade de pregar. Recentemente nós tivemos aqui o apóstolo Sandro, que precisou pregar sentado, porque a sua saúde está fragilizada. Mas a palavra que ele traz, a palavra de vida, a palavra que na verdade não é dele, é de Deus, isso não é colocado em descrédito por conta da condição física dele. Porque ele não prega do seu coração, da sua mente, ele prega a palavra de Deus. Então, quando eu estou aqui, eu também sou um homem falho. Eu brinquei com a Jéssica ontem, vou contar uns pecados amanhã para ver. Aí ela falou: eita, esse povo sanguíneo que gosta de contar pecado de púlpito para ver se impacta o povo, né? Não vou deixar essa para a próxima, para não alongar muito aqui. Até porque é um tema muito precioso, a gente está estudando ainda esse tema, e ele vai ser um dos temas da escola ministerial para o ano que vem. Então, a gente vai aprofundar um pouco mais. É algo que eu ainda estou estudando, a Jéssica, Deus tem trabalhado conosco sobre isso, né? Mas nós somos falhos. Continuando o texto de 2 Coríntios 4, de todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. E é por isso que nós somos frágeis. Por isso que nós somos fracos. Para que a palavra de Deus possa resplandecer, para que ninguém diga: ah, isso aconteceu porque o Marcel é muito bom. Não, mas isso aconteceu, mas também Jéssica é muito inteligente. Ah, isso aconteceu, mas também o Átila é um excelente advogado. Ah, isso aconteceu, mas o Marcos é um homem forte. Ninguém vai poder dizer isso de nós. Não estou desmerecendo os irmãos, nem a mim mesmo. Mas eu citei uma vantagem de vocês. Vocês poderiam citar quantas desvantagens? Hein, irmãos? Sabe aquela coisa de vai falar mal de mim? Me chama, eu tenho coisas terríveis para dizer sobre mim. Ninguém sabe das minhas falhas melhor do que eu. Né? Nós podemos ter algumas potencialidades que Deus nos deu para trabalhar em prol do reino, mas nós somos muito falhos, nós somos muito pecadores. Algumas dessas falhas transparecem, outras a gente tenta esconder, a gente segura. Mas nós somos como vasos de barro, que sozinho não tem honra. Gente, imagina aí na sua cabeça um vaso de barro simples. É o tipo de vaso que você quer pôr na tua casa? Num lugar de destaque? Não é, né? No máximo é aquele que você usa com alguma coisa escondida. Mas, se possível, você não quer ter esse vaso em casa, você quer ter um bonito. Esse vaso não tem honra em si. Ele só vai ter honra pelo que Deus coloca, pelo que Deus manifesta de si em nós. Né? E aí ele começa a sua defesa. Então, ele reconhece várias dessas falhas, ele não nega muitas delas, né? Mas ele começa a se defender. Inicialmente, Paulo entende que não convém gloriar-se, no versículo 12, 1, porque isso seria uma insensatez. A gente já acabou de ler esse texto. Né? Para ele, ficar se gloriando é coisa insensata, sem noção. É loucura. Mas vocês me obrigaram a fazer isso, então agora eu vou falar. Mais ou menos isso.
né? Porém, ele se vê obrigado a fazê-lo, entende que deverá se gloriar, mas ele se gloria a partir da fraqueza. Com isso, Paulo cria um paradoxo cristão. O cristão ou a cristã deve se gloriar, mas somente em suas fraquezas. Assim, ele constrói uma argumentação de defesa, mas que, ao mesmo tempo, virou uma construção de uma teologia para o ministério, né? Para aquele que serve a Cristo. Nós não nos gloriamos naquilo que nós somos bons. Nós nos gloriamos naquilo que nós somos mais fracos. Mas como assim? Por isso que chama de paradoxo. É uma coisa que não faz sentido, né? Então, ele vai começar a falar disso. Como ele foi acusado de não ser espiritual, lembra? Ele foi acusado de ser uma pessoa que age conforme o mundo, né? Ele precisa contar uma experiência incrível para depois dizer que, para que não haja soberba, Deus lhe deu um espinho na carne. Então, a gente chega na visão de Paulo. A minha Bíblia coloca como título a visão de Paulo no capítulo 12. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que não ganhe nada com isso. Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, está falando dele mesmo aqui, né? Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Só sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Mesmo que eu precisasse me gloriar-me não seria insensato, porque estaria falando da verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Então ele fala, eu tenho muito mais para falar. Eu já vivi muitas coisas. Eu já vi muitas coisas. Eu vi a Cristo. Ele me revelou muitas coisas. Eu não fico falando disso porque não preciso ficar me gloriando disso. Vou ficar contando as minhas experiências espirituais altíssimas. Eu vi o terceiro céu. Mas eu não preciso ficar dizendo isso. Por quê? Porque daí isso seria trazer glória para mim. Mas eu prefiro não dizer, porque daí eu vou trazer glória para aquilo que eu falo. Não para aquilo que eu vejo, a minha experiência, ou para mim mesmo. E aí que ele começa. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Eu vou ler o texto agora inteiro, que é o texto principal da pregação de hoje, e aí a gente vai discutir ele em detalhe. 3 vezes eu roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Olha que dá para dar uma pregação inteirinha só nisso, mas é mais ou menos isso que eu estou tentando fazer mesmo. Mas é que daria um livro só sobre esse trecho, né? Tem muita coisa aqui. Tem muita coisa aqui, né? Eu esqueci de ler um trechinho aqui, eu vou voltar no capítulo 11 e 21. Isso. Ele começa a falar daquilo pelo qual ele passou, né? Vou ler um pouquinho mais para baixo, acho que eu anotei errado. Não, é 21. Aqui. Naquilo em que todos os outros se atrevem a gloriar-se, falo como insensato. Mas eu também me atrevo. É que eu falei que ele vou falar. Aí ele fala. São eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa coisa. Eu acho divertidíssimo ler esse texto. Ele está dizendo, vocês estão me chamando de louco? Então agora vocês vão ouvir o louco. Aí ele começa a falar. Aí no meio da fala ele para. Eu devo estar louco mesmo. Eu estou fora de mim para falar dessa forma, né, no versículo 23.
Eu ainda mais. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado muitas vezes. Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigo no deserto, perigos no mar, perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza, que eu não queime por dentro? Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Né? Então ele narra aqui uma série de coisas que ele passa. Todo mundo se gloria, porque eu sou judeu. Eu falei, eu também sou. Sou israelita, também sou. Tem um trecho que ele diz, os outros superapóstolos falaram que fazem milagres, sinais. Eu falei, eu também fiz, na frente de vocês. Mas isso não é o importante. Não é nisso que eu vou me gloriar. Eu vou me gloriar nisso aqui, nos meus sofrimentos. Olha que coisa louca. É porque eu passei por tudo isso, eu estou só o pó. Vocês têm uma imagem de mim que não é o que vocês esperam. Mas por que eu estou só o pó? Tomei açoite pra caramba pela palavra de Cristo. Fui ameaçado de morte. Sofri tentativas de assassinato. Passei fome, passei frio. Fiquei em jejum forçado, porque não tinha comida. Passei frio. Quase morri. Fui acusado. Tudo isso eu passei. Por isso que eu estou assim. Por isso que eu estou frágil. Mas eu passei por isso por amor de vocês. Por dentro também me corroo, por dentro também sofro de preocupações, por causa de vocês, é o que ele está dizendo. Tudo isso que eu estou fazendo é por amor a vocês. Né? E aí ele abre a sua defesa. Esse trecho, tá até na minha Bíblia tem um título. Paulo orgulha-se dos seus sofrimentos. Né? Ele começa a se defender. Né? E aí que nós chegamos um pouquinho depois no versículo, no capítulo 12, quando ele diz sobre o espinho na carne. Então é bem interessante. Essa questão do espinho na carne tem uma certa controvérsia do que poderia ser. Paulo não é muito claro. Né? Alguns estudiosos entendem que provavelmente era tudo isso que ele passou. Ele devia ter sequelas no seu corpo. Até porque ele diz do espinho da carne um pouquinho depois de ter narrado toda essa sequência. Então, o que seria esse espinho na carne? Há quem diga que são as sequelas de tudo isso. Ele foi açoitado várias vezes. Ele diz aqui, fui açoitado 39 vezes pelos judeus, 3 vezes. Mas por que cada açoite era feito 39 vezes? Porque eles tinham que 40 era o número suficiente para matar uma pessoa. Então, eles davam uma a menos. Não é para matar, é para deixar à beira da morte. E aí ele deixa ele vivo. É ainda mais cruel. Né? Se eles quisessem, eles podiam matar de uma vez e acabava com o sofrimento de Paulo. Mas não, dá 39. É para ele quase morrer. Para ele ficar a ponto de morrer. Para ele sentir que vai morrer. Aí deixa ele vivo. Ele passou por esse procedimento 3 vezes. Isso deixa sequela, deixa no mínimo marcas, cicatrizes. E as cicatrizes, irmãos, quanto mais profundas elas são, a cicatrização ela é mais lenta, dolorida e deixa marcas que, por vezes, são doloridas para sempre. Minha esposa que o diga. Ela tem o dedo dela sensível até hoje, porque ela cortou uma tampinha do dedo. Até hoje, ela toca, ela tem um sentimento ali. Então, imagina ele que recebeu 39 chicotadas por 3 vezes. Em 3 situações. Era a chicotada em cima de cicatriz. O corpo dele devia ser todo marcado. Né? E isso, quando a pele cicatriza, ela não tem a mesma elasticidade que a pele tem normalmente.
Né? Quem tem muita cicatriz no joelho, no cotovelo, por exemplo, percebe que aquele pedacinho da pele, quando você dobra, não estica direito, incomoda e às vezes dói. Então ele tinha dores, provavelmente, no corpo todo. Fora todo o resto, né, gente? 3 naufrágios. Num deles ele passou uma noite, um dia inteiro, exposto à fúria do mar. Deve ter bebido água, afetou seus pulmões. Paulo sofreu muito. Ele passou por muito sofrimento. Vocês conseguem imaginar, vocês, na situação? Gente, é um parágrafo. São 10 linhas em que ele narra uma vida inteira de açoite, de perseguição. E não tem só aquele açoite que dói no corpo. Tem aquele que dói na alma. Ele diz, fui agredido, atacado pelos meus compatriotas. Para aqueles que eu chamava de irmãos. Aqueles que são povo comigo. Fizeram isso com ele. Porque ele escolheu seguir ao caminho, seguir a Jesus. E ele escolheu levar a palavra de Jesus para os gentios. Aí os gentios fazem o mesmo com ele. Tipo, eu estou encarando um rompimento com as pessoas da minha família, por amor de vocês. Aí quando ele chega, os gentios fazem o mesmo com ele. Vocês têm noção de tudo que eu estou fazendo por vocês? E vocês fazem isso comigo? Imagina o coração de Paulo. Se o corpo tinha feridas, o coração também. Muitas feridas. Né? Ele foi traído, ele foi espezinhado pelos seus e por aqueles pelos quais ele estava dedicando a sua vida. Então, se alguém pode falar de sofrimento, esse alguém é Paulo. Alguém humano, só humano. Porque só tem um que sofreu um pouco mais que ele. Um pouco não, muito mais. Que foi Jesus Cristo. Né? Então, outros dizem que o espinho na carne pode ser tentações, né? Algo pelo qual ele passava e ele era tentado e era uma marca que ele não conseguia tirar. Era talvez um pecado que assombrava ele, ele não conseguia superar completamente esse pecado, humanamente falando. Né? Há quem diz que podia ser alguma tentação. Mas, para nós, não importa exatamente saber o que é. O que a gente sabe é que ele tinha esse espinho na carne, e a palavra diz que esse espinho na carne foi dado como um mensageiro de Satanás para me atormentar. Ou seja, Satanás atormentava Paulo. Ficava ali soprando, ficava ali tentando, ficava ali tentando fazer Paulo pecar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Então, Paulo teve uma postura adequada. Paulo não ficou necessariamente tentando vencê-lo somente pela sua força. Paulo trouxe isso diante do Senhor. Eu, por 3 vezes, orei, apresentei isso diante do Senhor. Né? E Deus respondeu o quê? Aí no versículo 9. Mas ele me disse... Não, para aí, né? Primeiro, Paulo orava e Deus falou com Paulo. E ele me disse, olha, mediante todo esse sofrimento, qual era a escolha de Paulo? Apresentar diante do Senhor. E o Senhor responde, irmão. O Senhor responde. Se você passa por dificuldade, por aflições, busque ao Senhor. Ore ao Senhor, porque Deus responde. E o que ele respondeu? A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, a gente tem algumas lições para aprender aqui. Né? Em Romanos 5, 3-8, diz, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter renovado. E o caráter aprovado, gera esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá um que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores.
Então, primeiro ele começa dizendo que para a gente se gloriar nas tribulações, para que a gente encontre glória, para que a gente se orgulhe de passar por tribulação, porque a tribulação vai produzir perseverança, segundo o caminho de Deus, vai gerar paciência, perseverança, insistência. Paulo não orou uma, ele orou 3 vezes. Ele persistiu, até que Deus respondeu para ele: não vou tirar, porque eu quero que você tenha isso, faz parte do meu aprendizado com você. E aí Deus respondeu e ele parou. Mas ele insistiu ali, até Deus responder. Né? Por isso que produz perseverança. Porque, irmão, tem um povo que é perseverante, é o povo de Deus. Tem que ser. Porque nós confiamos num Deus que faz. Se ele não fez ainda, ou ele vai fazer, ou ele vai nos dar força para suportar. Essa segunda parte a gente não gosta muito, né? A gente gosta de dizer no púlpito que Deus vai fazer. Irmão, se você ainda não recebeu a tua bênção, continue orando, porque Deus vai fazer. Ouvimos pregações assim ou não? Mas quantas pregações vocês ouviram? Se você insistir muito, ainda assim Deus pode não fazer. Porque pode ser interesse dele que tenha isso em você. Porque talvez ele queira se gloriar nisso. Quantas pregações vocês ouviram nisso? Talvez você tenha que enfrentar essa sua tribulação para toda a vida. Assim é o cristianismo, gente. Não sei se pregaram para vocês assim, eu acredito que sim, glória a Deus. Né? Os irmãos que leem a Bíblia, eles vão percebendo que o cristianismo não é aquela coisa fácil que pregam em alguns lugares. Tem gente que só quer ouvir essa parte. E, infelizmente, nos dias atuais, nós temos pregadores que só pregam essa parte também. Porque essa parte é o que o povo quer ouvir. Estavam criticando Paulo porque ele tinha palavras duras. Né? O povo não gosta de ouvir palavras duras. O povo gosta de teologia da prosperidade, que vai estar tudo na sua vida, certo na sua vida. A teologia da dominação, que a igreja vai crescer, vai dominar o mundo, vai dominar as telecomunicações, vai dominar a política, porque nós somos mais que vencedores, lá, 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 lá. Não é isso que diz a palavra. A palavra diz que nós teremos aflições. Né? Isso está em João 16, 33. Nós teremos aflições, Jesus disse. Jesus nos disse assim, vocês podem ter tribulações, mas fica tranquilo. Não, ele disse, vocês terão aflições. Vocês terão aflições. É imperativo. É uma afirmação. A vida do crente é tribulada. E como a gente odeia isso. Não sei, assim, meu lado humano grita. Outro dia eu estava orando a Deus, eu falei, Deus, já contei aqui para os irmãos, acho que na minha última pregação, não sei. Eu estava numa situação que eu falei, Deus, por que tem que ser tão difícil? Eu estava bravo, eu estava muito bravo. Foi uma semana difícil. A gente, às vezes, tem aquelas semanas que Deus está... Aquele espinho na carne está doendo mais, né? Ele afunda, né, na nossa carne. E eu estava bravo, muito bravo. Né? E eu falando para Deus, por que a nossa vida tem que ser tão difícil, Deus? Que saco, que coisa chata. Eu odeio isso, eu odeio isso. Por que as pessoas têm que fazer desse jeito? Por que as pessoas não fazem assim o assado? E a resposta de Deus me fez chorar. Eu estava indo para a lavanderia. Pensa a pessoa na lavanderia botando roupa para lavar e chorando. Era eu. Sabe como é que era? Que a gente não tem um minuto de paz nessa vida. A gente tem que chorar, tomando banho, chorar, lavar. Tipo, eu vou sentar um pouquinho para chorar. Não, a roupa tem que lavar. Né? A gente vai chorando mesmo. Né? E eu chorando e botando a roupa lá na máquina. No começo eu estava com raiva. Aí Deus me deu uma, que Ele falou assim, é por isso que eu tive que morrer, né? Que o ser humano fosse fácil, a lei servia. Eu mandei fazer assim. Se o ser humano fosse fácil, o ser humano tinha feito a lei, tinha cumprido a lei. E eu não precisava ter morrido. Mas eu precisei morrer por causa disso, porque vocês são difíceis. Ele me botou no jogo, né? Porque vocês são difíceis, vocês são duros. Vocês são falhos, vocês erram.
Vocês são pedra de tropeço um para o outro, às vezes. É por isso que eu tive que morrer. Porque vocês não conseguem. Se conseguisse, eu não precisava ter feito nada, né? Pelas suas próprias forças, vocês davam um jeito, cumpriam a lei, estava tudo certo. Mas porque nós somos falhos e pecadores, Cristo morreu. Mas Ele não morreu só para aquelas pessoas que estavam me lixando, né? Aquelas pessoas que estavam, naquele momento, eu achei que estava me afligindo. Ele morreu por mim também, porque eu também faço coisa errada. Talvez nessa situação, não sei, as pessoas também estavam com o mesmo sentimento comigo. Deus tem trabalhado bastante isso comigo, né? Eu passei por umas situações no trabalho, a pessoa acaba contando, né? Está com raiva de uma pessoa. Então, né? Aconteceram algumas coisas, umas afrontas de uma aluna, e eu fiquei muito mal. Eu quis fazer que nem Paulo, porque você sabe por que eu estou aqui? Não é por esse maravilhoso salário, né? Sim, também é, porque eu preciso do dinheiro também. Mas eu dou aula, eu gosto de ser professor. Não é porque eu tenho um bom salário, mas é porque eu tenho a oportunidade de falar para as pessoas. Eu sonho, é a profissão dos meus sonhos, né? Eu sou pago para falar. 4 horas, a figura senta e tem que me ouvir. Ela paga para estar lá, R$ 250 por aula. Eles pagam, eu já fiz a conta, para me ouvir por 4 horas. Né? É o meu trabalho dos sonhos. Eles estão lá e é uma exposição muito impactante. Aquilo que eu falo como mestre, eles têm que ouvir. E eles têm que memorizar, porque eu vou cobrar na prova. Eu aproveito, né, para trabalhar virtude com eles, porque eu quero formar médicos que não sejam apenas competentes tecnicamente. Eu quero formar pessoas que tenham virtudes, que cuidem do outro como que eles gostariam de ser cuidados, que amem ao próximo como a si mesmo. Em outras palavras, eu sou proibido de pregar, obviamente, mas quando eu estou trabalhando, a gente fala, a nossa matriz de competências, eu tenho que ensinar conhecimento, habilidades e atitudes. Conhecimento e habilidade, né, eu vou passando, vou treinando. Agora, a atitude, eu tenho que forjar neles. Está escrito lá na minha ementa do meu curso. Então, eu tenho a responsabilidade de gerar neles a atitude certa, a virtude certa para um médico. Então, eu trabalho isso com eles. Dou exemplos, conto histórias, faço treinos com eles de humanização, porque eu quero que eles sejam médicos excelentes tecnicamente, mas também sejam seres humanos, né? Que lidem com outro ser humano com dignidade. Então, olha que oportunidade. Em outras palavras, eu preciso ensiná-los a amar ao próximo como a si mesmo, um dos grandes mandamentos. É minha função ensinar isso lá dentro. Então, é por isso que eu estou lá. Dá vontade, quando aquela menina me afrontou, era falar, você sabe por que eu estou aqui? Para pegar você, sua soberba, e ver se consigo colocar alguma coisa aí dentro. Ver se consigo trabalhar alguma virtude aí dentro. É por isso que eu passo as noites preparando aula, às vezes. É por isso que eu deixo de almoçar e almoço correndo, porque eu tive uma ideia de uma atividade nova que vai melhorar o teu entendimento. É por isso que eu faço uma prova difícil. Porque se você fizer prova fácil, você não aprende. É por isso que eu estou aqui, foi no dia de devolutiva de prova, e ela tinha tirado uma nota muito ruim. E aí eu falei, é por isso que eu estou aqui, gastando uma aula inteira, dando devolutiva de prova, ensinando aquilo que você não aprendeu. E eu estava fazendo isso com toda a dedicação. Eu cheguei dizendo, olha, gente, fiquei preocupado, a turma tirou uma nota ruim, o que a gente pode fazer? Né? Eu cheguei com essa atitude. Dá vontade de falar isso tudo. Né? Mas não fiz como Paulo, dei de louco e falei, não. Eu interrompi ela e disse, a gente tem uma devolutiva para fazer depois, a gente conversa. E ela não gostou da forma como eu falei. Né? Depois eu fiquei me martelando sobre isso. Eu falei, gente, onde eu estou falhando que as pessoas não conseguem reconhecer ou perceber que eu estou trabalhando com amor? Que eu estou ali por amor? Porque eu os amo. Eu amo meus alunos. Eu não estou ali só como uma profissão. Eu tenho um envolvimento emocional com o meu trabalho. Eu os amo. E eu quero o bem deles. Mas eles muitas vezes não percebem. Graças a Deus, alguns percebem. Que depois disso, fizeram um abaixo-assinado bem gentil, de apoio, com uma caixa da Cacau Show. Foi legal. Foi um alento para o coração. Né? Porque a gente fica se sentindo, é tudo em vão. Paulo provavelmente devia estar se sentindo assim às vezes.
É tudo em vão, eu estou fazendo isso tudo, eu estou sendo açoitado, eu estou viajando de navio, naufragando para chegar neles. Eu ouvi isso? Né? Glória a Deus que eu não fui por esse caminho, porque seria gloriar-me. Né? E aí Deus, depois disso, começa a conversar comigo, para eu me gloriar nisso, na injúria, na calúnia. Para impactar, a menina mandou uma carta para a diretoria dizendo que eu ameacei ela de agressão física. Pensa na gravidade da coisa. Ela estava virada na raiva, né? Estava doida, né? Eu fui acusado disso, de forma errada, de forma caluniosa. Mas eu fiquei pensando, o que eu fiz também? O que eu podia ter feito de diferente? Será que eu podia ter falado com um pouquinho mais de mansidão? Eu não disse tudo o que eu pensava, mas eu admito que eu não fui o mais manso. Eu não falei muito brando, não. Não vou ficar falando o que eu falei, mas eu falei um pouco mais do que devia. E eu fiquei pensando, eu amo tanto os meus alunos, será que eu amo mesmo? Podia ouvir aquilo calado, podia ter dito, depois a gente conversa, né? Eu podia ter agido com mais amor. Acho que foi isso que pegou em mim, quando Deus falou comigo. Porque Ele morreu por amor. Acabamos de ler. Mas Deus demonstrou seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Ele não morreu por pessoas justas que valia a pena morrer. Ele morreu quando nós ainda éramos pecadores. Ele demonstrou amor por aqueles que o crucificaram. E essas pessoas somos nós. Nós o crucificamos. Nós o levamos à morte pelos nossos pecados. Eu vi uma frase, acho que era do Iago Martins, no Instagram. Era mais ou menos isso. Nós somos muito loucos mesmo, porque a gente prega um evangelho do sacrifício, da morte, não da vitória, como o mundo pensa. As pessoas acham que os seus líderes, os seus deuses, serão deuses que vêm, guerreia, destrói tudo e acaba. Mas o nosso Deus, Ele não é um exemplo disso. O nosso Deus é um exemplo de sacrifício. O cristianismo não é uma religião do triunfalismo. É uma religião do sacrifício. O nosso Deus é o único Deus que morreu de verdade pelos pecadores. Não morreu pelos sãos, não morreu pelos justos, morreu pelos pecadores. Morreu por aqueles que estão doentes. Isso inverte toda a lógica do mundo, toda a lógica do povo lá fora, toda a lógica do coach, inclusive. Que o povo diz lá, não, você tem que mostrar o seu valor, você tem que ir lá e fazer eles engolirem o que você é. Aí todo mundo diz, O povo se anima, né? O povo se aquece. Os coaches são aqueles que têm mais visualizações hoje nas redes sociais. E eles dizem o quê? O que o povo quer ouvir. Você é bom, você tem um valor. Ops. Você tem valor em você. Mostra o que você faz. Vai lá e mostra o teu potencial. Não acredite no que eles digam. Mas o cristianismo vem e diz, vai lá e mostra que você é fraco. Mostra que você não tem nada de valor em você. Você é um vaso de barro, frágil, que quebra. Vai lá e mostra que você não tem nada, que você não é nada. É isso que a Bíblia diz. E ainda mais, diz que é para nisso a gente se gloriar, para a gente se orgulhar nas nossas fraquezas. Né? O que diz no texto? No versículo 7. O espinho na carne serve para que a gente não se ensoberbeça, para que a gente não fique orgulhoso. Porque muitas vezes Deus nos dá muitas coisas boas. Deus deu para Paulo dons. Gente, o que Paulo entendeu, o que Paulo escreveu, é de uma profundidade do conhecimento de Cristo que é magnífico.
Então, Paulo teve experiências com Deus que são indizíveis. É o que ele disse aqui. Ele me disse palavras que ao ser humano é impossível repetir. São coisas indizíveis. A gente não ia nem entender o que Paulo viu. Paulo era grande, cara. Paulo era incrível. E Deus também nos faz muito fortes em algumas coisas. Deus nos dá dons. Todos nós realmente temos dons. Temos coisas que Deus colocou, inclusive, por isso que nós andamos juntos, né? Como igreja. Porque o dom do irmão é aquilo que eu sou fraco. E aí Deus pode me abençoar pela vida do irmão, né? Então, nós vivemos juntos por isso. É importante reconhecer onde Deus nos deu talentos. Mas a gente não pode se ensoberbecer por causa deles. Ficar orgulhoso por causa deles. Não, eu sou muito bom em tal coisa. Eu agradeço muito aos irmãos que me elogiam por conta da decoração, por exemplo. Eu realmente entendo que Deus me deu uma habilidade, deu um dom, um talento, que eu precisei me esforçar para aprimorar. Eu fiz cursos, eu treinei. E eu fico contente quando alguém fala, Marcel, que lindo que você fez. Eu fico realmente contente, né? A minha resposta, inclusive, eu tento sempre responder, glória a Deus, foi Ele que criou. Está vendo essa flor bonita aqui? Eu só pus. Mas não fui eu que criei. Olha que coisa linda isso aqui. Esse aqui foi o centro das atrações ontem, porque é a primeira vez que eu uso. Muito louco, muito lindo. Enche os nossos olhos, mas não fui eu que fiz. Eu só montei, eu só pus. Deus criou tudo isso aí, tá? Então é importante a gente saber quais são os nossos talentos e servir com eles. Mas a gente tem aquele espinho na carne que é para a gente não se engrandecer, se ensoberbecer. Ai, Marcel, que você fez isso? Eu sou bom mesmo, né? Maravilhoso, né? Deus colocou essas coisas no mundo, mas fui eu que criei essa obra-prima. Ó. Eu que juntei. Esse não é o adequado, não é a postura certa. Então, Deus nos deixa com alguns espinhos na carne. Tenho certeza que os irmãos têm aquela área da vida que é mais frágil, aquela área que você é mais tentado, aquela situação de saúde que você não consegue vencer, ou aquela mente, aquele pecado, às vezes, que você tem dificuldade de vencer. Deus, muitas vezes, vai permitir que isso aconteça para a gente saber o nosso lugar, né? E gerar dependência de Deus. Tem aqui no versículo 8, 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Então, nós temos que entregar essas coisas ao Senhor. Não é na minha força que eu vou vencer. Eu preciso buscar a força do Senhor, né? Para mostrar que a sua graça é suficiente. Pois ele me disse, minha graça é suficiente para você. Nós devemos ser dependentes da graça. Isso é mais do que o suficiente. Nós queríamos ter casas, carros, fama. Não é ilícito ter essas coisas. Mas não é isso que a gente tem que se gloriar. A gente tem que se gloriar no recebimento da graça do Senhor. É o fato dele ter morrido por nós quando éramos ainda pecadores. É o fato dele nos abençoar, sendo que nós não somos merecedores. Nós não merecemos o sacrifício de Cristo. Nós não merecemos a vida eterna. Nós não merecemos as mansões celestiais que Cristo está preparando para nós. Nós merecemos a prisão. Nós merecemos a morte. Nós merecemos ir para o inferno. Mas mediante graça, dádiva, presente, Cristo morreu por nós, para que pudéssemos receber tudo isso. Nós não merecemos. Ai, mas eu estudo a palavra diariamente. É pouco. Para pagar pela eternidade com Cristo. Mas eu oro pelos irmãos. É pouco. Não é suficiente. Mas eu me esforço muito. Você não poderia se esforçar o suficiente. É só pela graça. Então, a gente tem, às vezes, esses espinhos para a gente sempre lembrar que é pela graça, não é por merecimento. Para permitir que Deus nos console. A minha graça é suficiente para você. Eu estou por você. Isso é consolo, irmãos. Cara, como a palavra consolo também tem ganhado significados novos para mim nos estudos que eu tenho feito ultimamente, que o Senhor tem me ensinado. Né? Principalmente aquele texto, que a tua vara e o teu cajado me consolam. Quando Deus nos castiga, é consolo também. Porque o objetivo dele é nos afastar da impiedade, nos afastar daquilo que nos faz mal. Então Deus está disposto a quebrar nossa perna se a gente estiver correndo para o abismo. Ele nos ama tanto que Ele quebra as nossas pernas.
se a gente estiver correndo para o abismo sem ouvi-lo. Ele prefere ter servos mancos do que servos se atirando pelo abismo, indo para o inferno. E isso é consolo, isso é cuidado, isso é amor. É muito louco. Inverte a lógica do mundo, né? E trazer fortalecimento, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se nós somos vasos de barro, humildes, simples e fracos, o que pode ter de valor na gente, senão aquilo que Deus coloca dentro? O que faz um vaso de barro ter valor não é ele em si mesmo, mas é aquilo que Deus colocou. Se você colocar um azeite raro, um perfume muito caro, num vasinho de barro, quanto vai custar esse vasinho? Um valor enorme, não é? Mas por causa do vaso? Não, por causa do conteúdo. Compensação, se você pegar um vaso muito chique e colocar excreções lá dentro. O mundo está tão doido que é capaz de, num leilão, o negócio ainda sair. Não estão leiloando lata de pum? De gente famosa? Vocês viram isso? Não? Pois é, e o povo paga. Né? O pum é precioso ali, né? O que coloca dentro. Mas, gente, se você tem esse vaso e coloca excremento, você estragou o vaso. Você sujou o vaso. Né? O que faz a gente ter valor como vaso de barro é o que Deus nos coloca. Né? O nosso valor está nele. Opa, voou a página aqui. E gera alegria, contentamento. Versículo 10. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Né? Um pouquinho antes também no 9. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas. Porque se é na minha fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa, se é por meio da minha fraqueza que Deus pode mostrar a sua glória, se é eu, um homem falho, pregando a palavra de Deus, e de repente a vida de vocês é transformada, não é por minha causa, é pela palavra. É porque eu sou fraco e pecador que Deus coloca, que a palavra dele é que se faz forte em nossas vidas. Se eu tivesse força em mim mesmo, poderiam alegar, muito boa a palavra. Nossa, eu fui muito abençoado, porque o Marcel é muito bom, né? Mas sendo eu um vaso de barro, frágil e falho, a única coisa que pode restar é a palavra e não eu. Se vocês são abençoados, não é porque eu tenho eloquência, é porque eu estou pregando a palavra. É porque a palavra de Deus, que é viva e eficaz, ministrada pelo Espírito Santo no coração de vocês. Não é por minha causa, eu sou só um meio. Deus escolheu pessoas frágeis, pessoas que sofrem. Né? E aí, Paulo consegue reverter tudo aquilo que a mente humana pensa. Já que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas. Alegremente, irmãos, para que o poder de Cristo repouse em mim. Pois isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Uma vez a Jéssica me ligou, ela estava angustiada, e aí a gente faz isso com alguma frequência. Posso te ligar? Manda. Né? E aí a gente conversa um pouquinho, às vezes por telefone, ela estava muito angustiada. E eu falei, amor, bora ser que nem Paulo, se alegrar na nossa angústia. Porque é na nossa angústia que a gente revela o poder dele. É na nossa tristeza que a gente revela o poder dele. É na nossa fraqueza que a gente revela o poder dele. Né? Então a gente tem que se alegrar. Gente, não é para ser masoquista. Isso aí também é perversão. Nosso corpo é templo do Espírito. Não é para a gente buscar a tristeza e curtir aquilo. Não. É para que a gente entenda que a tristeza e o sofrimento têm um lugar na nossa vida. Um lugar de dar honra ao nosso Deus, de dar glória ao nosso Deus e de gerar em nós paciência, perseverança e esperança. É por meio disso que a gente aprende. Ninguém aprende nas festas. Ninguém aprende no luto, na alegria. A gente aprende no luto. A gente aprende na tristeza. Essa é a escola da vida. Quando a gente fulano é muito maduro para a idade, mas também passou por tanta coisa, não é isso que dizem?
A tribulação nos aperfeiçoa. Por isso, Paulo diz para nós nos alegrarmos no sofrimento. Mas calma, Deus pensou em tudo. O sofrimento ele é passageiro. 2 Coríntios 4, 16, 18. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então, o nosso sofrimento, irmãos, ele é transitório. Acabei de falar da questão da meia-idade. Nós vamos viver quantos anos? 70, 80, 90, mas a gente vai, ou Cristo volta e a gente sobe, ou a gente vai morrer. E nosso sofrimento terá fim. Nós que cremos no Senhor, que temos nele a nossa esperança da vida eterna, cremos que estaremos com Ele a eternidade, então o nosso sofrimento terá fim. Nós precisamos aproveitar esse momento para aprender, para que a nossa vida possa ser bênção para os outros, mas calma, uma hora acaba. Eu lembro disso quando eu era pequeno, quando minha mãe e meu pai me davam bronca, ou quando eu aprontava e ficava de castigo. Eu não apanhei muito, mas eu fiquei de castigo. E eu odiava ficar de castigo. E eu mentalizava assim, calma, Marcelo, uma hora isso acaba. Pode ser uma tarde inteira aqui, mas uma hora vai acabar, amanhã eu vou estar bem. Isso me deu força para suportar o meu sofrimento juvenil, né? Uma hora acaba. O sofrimento, ele é uma honra. Esse texto também falo bastante com a Jéssica. Atos 5, 40 e 42. Então concordaram com ele, e chamando os apóstolos, aplicaram-lhes chicotadas, e ordenaram que não falassem em nome de Jesus. Então soltaram. Eles se retiraram do sinédrio diante do sinédrio, alegres por terem sido julgados dignos de sofrer a afronta por causa do nome de Jesus. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e anunciar a Cristo. Olha o que os apóstolos estavam passando. Eles foram açoitados no sinédrio, que era o local do julgamento dos judeus. Reuniam ali os mestres da lei, os sacerdotes, para julgar os casos. E eles foram açoitados, e eles saíram dali sangrando, mas com o coração alegre por terem sido julgados dignos de sofrer afronta por causa do nome de Jesus. Gente, sofrer por causa do nome de Cristo é honra. É honra. Se você está falando e tentando fazer a vontade de Deus, e vem alguém lá fora e diz que está errado e te acusa, se alegra. Acusaram Cristo também, acusaram Cristo de ser blasfemo, de fazer coisas em nome de Satanás, afligiram o seu corpo, zombaram dele. Você não é o Filho de Deus? Sai daí agora. Você não é o rei? Manda alguém fazer alguma coisa agora. Com o corpo sangrando, com uma coroa de espinhos, preso numa cruz, cuspido, humilhado. Cristo nos amou. Então, quem somos nós para achar que não vamos passar por aflições? Quem nós pensamos que somos para não passar? Não, imagina, Deus nos dá uma vida plena, maravilhosa, não vai ter uma aflição. Mentira, a Bíblia diz, teremos aflições, mas a Bíblia complementa. Porém, tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, respira, porque isso vai passar. E se você está sofrendo por nome de Cristo, isso é motivo de honra. E por que isso é motivo de honra? Para finalizar, porque o sofrimento gera vida pelo testemunho. Em 2 Coríntios 1:3 diz, pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. E em 2 Coríntios 7:10, a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para salvação, não remorso. A tristeza do mundo, porém, produz morte. É quando nós somos fracos que nós somos fortes, irmãos. É quando nós somos vasos de barro e da nossa boca sai palavra de vida, é que nós nos tornamos honrados. É aí que está o testemunho. As pessoas queriam que Paulo fosse como Apolo, mas aí não teria testemunho nenhum para ele dar. E Paulo é muito bom com as palavras. Mas ele é perfeito.
Paulo tem uma aparência muito boa e imponente. Mas ele é que nem Apolo. Agora, quando Deus coloca esse nível de poder de palavra na boca de um homem todo estrupiado, sofrido, meio cego talvez, aí que você olha e fala, a honra não está nele, está no que ele diz. E esse cara passou por isso tudo e está de pé. Esse cara quase morreu e continua pregando com ousadia. É porque essa causa vale a pena. Se ele está passando por isso tudo e ainda está de pé, é porque essa causa vale. Se ele está sendo forte, não é humanamente que ele está sendo forte, porque humanamente ele já teria morrido. Ele teria morrido. Nem ia sofrer isso tudo, ele teria morrido no começo. Então, se esse homem ainda está de pé, é porque o que ele está falando é verdade. É porque esse Deus realmente fortalece os seus. Vocês entendem? As pessoas conseguem enxergar a força de Deus, porque o testemunho dele é de fraqueza. Ele só pode estar de pé porque Deus existe. Ele só pode estar de pé porque Deus é forte. E é por isso que nós devemos nos orgulhar nos nossos sofrimentos, porque isso gera vida. Isso gera vida, irmãos. Às vezes a gente tem dificuldade de enxergar, porque tudo que a gente quer é umas horinhas de cama. Tudo que a gente quer é descansar um pouquinho, que está muito difícil. Oh, Deus, por que tem que ser tão difícil? Porque Ele quer fazer de nós participantes da sua glória, irmãos. Ele quer que a gente participe da sua obra. Ele quer que por meio da nossa vida pessoas sejam abençoadas. Na nossa fraqueza que Ele é forte. Então vamos nos alegrar nas nossas fraquezas. Não esconda suas fraquezas, irmãos. Chora. Está triste? Chora. Permita sentir a tristeza. Permita que Deus console. Se você é muito forte e não chora nunca, você não é consolado. Então, você está se privando de uma das maiores alegrias da vida, que é poder ser consolado pelo nosso Senhor. Então chora, irmão. Deita a cabeça no travesseiro e chora. Bota a cabeça no ombro de um irmão, de uma irmã, do teu marido, da tua esposa, do seu pai, da sua mãe. Chora. E permita-se ser consolado. E é nessa fraqueza que o Senhor é forte e vai abençoar as vidas. Amém? Finaliza.